Bem-vindo ao canal Matemática é Fácil. Hoje vou mostrar para vocês o conjunto dos números inteiros. Vou mostrar o conceito, alguns exemplos, vou resolver exercícios também e também vou mostrar as principais propriedades. Então já deixa aquele like para estar ajudando o canal. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre conjunto dos números inteiros, tá legal? Vamos falar um pouco sobre as operações, definição, propriedades e aplicações também. Então, existem números que vêm antes do zero? Essa é a pergunta. Por quê? Porque nós conhecemos o conjunto dos números naturais, que começa do zero, vai 1, 2, 3 e assim por diante. Então, aqui na reta numérica, a gente se pergunta se tem algum número que venha antes do zero. Por isso, essa interrogação. A resposta é sim, existem números que vêm antes do zero e é o que vou mostrar para vocês hoje. Aqui, um pequeno problema. Maria Eduarda tem R$ 80 no banco e realiza uma compra no valor de R$ 110. Como vai ficar a situação financeira de Maria Eduarda? Algum outro problema? Até o momento, o Sport marcou 40 gols e sofreu 48 no Campeonato Brasileiro. Qual o saldo de gols do Sport? E um terceiro problema. Uma cidade, em Pernambuco, chega a registrar temperatura de 7 graus centígrados nas madrugadas. Numa certa madrugada de inverno, a temperatura variou de 2 graus para 7 graus centígrados. De quanto foi a variação dessa temperatura? Então, gente, o negócio é o seguinte. Qual é o resultado da subtração 2 menos 10? Essa é a pergunta. Bom, durante muito tempo, problemas desse tipo foram considerados sem solução, né? Já que só se admitia a subtração A menos B quando, entre dois números naturais, desde que o A fosse maior ou igual a B. Ou seja, esse tipo de subtração aqui era considerado sem solução um tempo atrás. Porque o 2 ele é menor que o 10. Então não tinha como você tirar o 2, tirar 10 de 2. Mas nem todas as subtrações envolvendo dois números naturais têm como resultado o número natural, que é esse exemplo aqui. São dois números naturais, só que esse resultado dessa operação aqui não é um número natural. Para solucionar problemas como estes, mulheres e homens do passado pensaram em outro conjunto de números, já que os naturais não eram suficientes para responder a questões como as relacionadas. Bem, depois do trabalho, né, de muitos séculos, os matemáticos organizaram, então, o conjunto dos números inteiros, né, que a gente representa pela letra Z. Né? Lembra que o conjunto dos números naturais é representado pela letra N? Então, aqui, nos números inteiros, que é o conjunto onde a gente representa os números menores que zero, a gente representa pela letra Z. O conjunto dos números inteiros Z, no caso, é a união entre os números naturais com os números negativos. Então, a gente pode olhar aqui, ó, números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, é infinito. E os números negativos são menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Também vai ao negativo, só que do lado esquerdo. Então, aqui a gente pode olhar o conjunto Z, que é justamente a união entre os negativos com os números naturais. Então a gente vai ter aqui menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Lembrando que os números negativos são infinitos também, só que no nosso caso eles são infinitos à esquerda. E aqui no conjunto temos os números naturais pintados em azul. 0, 1, 2, 3, 4. Estes números naturais que são infinitos, no caso, à direita. Na verdade, gente, o zero ele não é um número natural. Por que o zero não é considerado um número natural? Pela maioria dos autores não é, tá? Por que isso? Porque o conceito de número é símbolo que você representa a quantidade de alguma coisa. Já que o zero ele não é uma quantidade nenhuma, então ele não é considerado um número natural por muitos autores, já que por não servir para contar a quantidade de nada, já que ele representa nada, por muitos ele não é considerado um número natural, tá? Mas ele sim é um número inteiro. Bom, a gente já viu, né, o que é um número inteiro. Agora vamos pensar no seguinte. É melhor dever R$ 5 ou R$ 30 ao banco?
O que vocês acham? Menos 5, no caso, ele é maior do que menos 30. Outra questão, está mais quente quando a temperatura é de menos 5 graus Celsius ou quando é de 1 grau Celsius? Mais uma questão, o que é mais satisfatório para um time de futebol? Um saldo negativo de 8 gols ou um saldo nulo? O que vocês acham? Bem, a representação é a comparação de números inteiros. A gente olha aqui a reta numérica que está aqui em verde. Temos a reta e temos os números representados na reta. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Lembrando que essa reta, gente, ele é infinita, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Porque os números inteiros, eles são infinitos, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Agora a gente responde. Quem é maior, o 2 ou o 3? Bom, a gente pode observar facilmente que o 3 ele é maior do que o 2. Porque a gente olhando a reta, a gente pode observar que o 3 ele está à direita do 2. Portanto, ele é maior. Quem é maior no caso? Menos 2 ou menos 3? Aqui do outro lado negativo da reta, a gente tem menos 3 de um lado e menos 2 ao lado dele. Certo? Quem está do lado direito? É o menos 2. O menos 2 está do lado direito do menos 3. Então, o menos 2 ele é maior que o menos 3. Apesar do símbolo 2 ele ser menor que o símbolo 3, na reta a gente pode observar que o menos 2 ele é maior que o menos 3. Confunde um pouco no início a percepção disso, tá? Mas com o tempo você se acostuma. E só você lembrar desta reta aqui. Sempre que o número estiver à direita do outro, este que está à direita, ele é maior do que o outro. Quem é maior, o menos 4 ou o 1? Mesma situação. Quem está à direita de quem? O 1 está à direita de menos 4. Portanto, o 1 ele é obviamente maior que menos 4, apesar do símbolo 1 ser menor que o símbolo 4. Tá? Bom, quando a gente compara dois números inteiros, o que a gente tem que prestar atenção? Negativos, como definir qual é o maior? O positivo, como definir qual deles é maior, quando os dois números são positivos. Quando um positivo e outro negativo, como a gente define quem é maior? Né? Foi o que a gente falou agora, olhando a reta. É simplesmente olhar quem está à direita de quem. Aquele que estiver à direita, em relação ao outro, é maior. Tá? E quando há um nulo, ou seja, quando um deles é zero, é a mesma percepção. Se o zero estiver à direita do outro número que a gente estiver comparando, o zero é maior. Se o zero estiver à esquerda do outro número que a gente está comparando, o caso zero é menor. Tá? Bom, vamos olhar aqui um conceito de números opostos ou números simétricos. Tá? É a mesma nomenclatura. Olhando novamente a reta numérica, a gente tem aqui alguns valores representados. De menos 4, menos 3, de menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Tá? A gente pegou um pedaço do conjunto dos números inteiros. Aqui não é o conjunto dos números inteiros. Tá? Lembrando, o conjunto dos números inteiros ele é infinito, tanto para um lado quanto para o outro. Aqui a gente só pegou um pedaço. O mais 4 ele é o oposto ou simétrico a menos 4. Tá? Então a gente tem uma chave aqui ligando menos 4 ao 0 e o 0 ao mais 4. Eles são opostos. Por quê? Porque ele tem a mesma distância em relação ao zero, ou origem, tá? O zero a gente pode chamar de origem também. Então, a distância entre menos 4 e 0 é a mesma entre mais 4 e 0. Então, eles são opostos. Essa comparação de são opostos ou simétricos é sempre em relação ao zero. Você sempre compara em relação ao zero. Um número em relação ao zero tem que ter a mesma distância ao outro número em relação ao zero. Se esses dois números têm a mesma distância, esses dois números são obviamente opostos. E o conceito de módulo também é importante a gente saber. O módulo ele é um valor absoluto do número, né? Ou seja, é o valor entre a distância entre esse número e o zero na reta numérica. A representação de um módulo do módulo de um número é o número entre essas duas barrinhas aqui, tá bom? Então a gente pode ver no exemplo aqui que um módulo de menos 9 é igual a 9. Por quê? Porque a distância entre menos 9 e 0
é igual a 9 unidades. O módulo de 13 é 13, porque a distância entre 13 e 0, na reta numérica, ele é de 13 unidades. E aqui a gente tem até, inclusive, uma operação dentro do módulo, que a gente pode ter. A gente pode ter operações dentro do módulo. Podemos ter soma, multiplicação, divisão, potenciação, exponenciação, frações. A gente pode ter variáveis, né, que a gente chama de função modular. Se tiver oportunidade, eu trago aqui no canal para vocês. Tá? Então a gente tem aqui uma operação. 2 menos 10, o módulo disso tudo, dessa subtração, é igual a 8. Por quê? Porque 2 menos 10 é igual a menos 8. E o módulo de menos 8 é igual a 8, porque a distância entre o menos 8 e o 0 é igual a 8 unidades. Tá legal? Queria agradecer mais uma vez por vocês estarem assistindo. Vamos continuar aqui na nossa aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Para estar sempre recebendo a notificação de quando tiver uma aula nova, para estar ajudando vocês aí nas suas provas, na sua escola, na sua prova de concurso, enfim. Se inscreve, você para estar sempre recebendo notificação, tá bom? Sempre recebendo dicas aqui no canal. Dá aquele like para estar ajudando, tá bom? Bom, operações com números inteiros. Agora a gente vai ver algumas operações relacionadas aos números inteiros, tá? Tanto no conjunto dos números naturais, como no conjunto dos números inteiros, a gente tem 6 operações, tá bom? Temos a adição e subtração, também temos a multiplicação e divisão, e também a potenciação e radiciação. Vamos para alguns problemas aqui para você ver como funciona essas operações. Bem, para cobrir um saldo negativo de R$ 725 em sua conta bancária, Davi fez um depósito de R$ 900. Qual é o saldo de Davi? Bem, qual é o saldo de Davi? A resposta já está até aqui, 175. Mas como é que a gente chega nessa resposta? Bom, se ele tinha um saldo negativo, vou tentar escrever aqui, de R$ 725, ou seja, menos 725, e fez um depósito de R$ 900, como é que a gente resolve isso? É só lembrar da reta numérica. A gente não vai desenhar uma reta com 725 tracinhos e 900 tracinhos para o outro. Não é preciso, tá? É só a gente lembrar das distâncias. Então, a distância entre 725, que é negativo, e 0, ou seja, se ele é negativo, ele está à esquerda de 0. Qual é a distância entre 725 e 0? É 725. Então a gente tem 725 aqui. A gente coloca aqui. Não vou colocar o sinal de igual, não. Vou botar aqui embaixo. 725. E qual é a distância entre 900 e 0? Agora 900 está à direita do 0. É 900 mesmo. Então a gente vai botar, vou botar aqui em cima 900. Como o 725 é negativo, como ele que está à direita do 0, eu vou botar ele aqui embaixo e vou fazer uma subtração normal, tá bom? Quanto é que dá isso? Bom, isso daqui vai dar 175. Ou seja, 900 menos 725 igual a 175 positivo, tá? Porque o 900 seria maior que o 725. Então, a nossa resposta é 175 reais, conforme está aqui embaixo, tá bom? Vamos a algum outro exemplo aqui. O dado vermelho representa pontos perdidos e o verde, pontos ganhos. Qual é o total de pontos em cada jogada? Bem, aqui na letra A, a gente tem que sempre olhar os dados, né, com a face virada para cima. O vermelho é pontos perdidos e o verde é pontos ganhos. Então a gente tem aqui menos 4, porque o 4 está virado para cima, mais 2. Quanto é menos 4 mais 2? É menos 2. Né? Se a gente está devendo 4 e está ganhando 2, então a gente continua devendo 2. Letra B. 1 menos 1 mais 3.
Qual é o valor de menos 1 mais 3? Menos 1 mais 3 é igual a 2. Na letra C, a gente tem menos 1 novamente, e dessa vez mais 6. Então a gente está devendo 1 e tem 6, então a gente tem 5. E aqui embaixo, na letra D, a gente tem menos 3 mais 2. Tá? Então, menos 3, a gente está devendo 3. Mais 2, ou seja, a gente tem 2. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Tá bom? Resposta negativa, porque o menos 3 ele é menor do que o 2. E a distância entre menos 3 e 0 é maior do que a distância entre 2 e 0. Por isso, a resposta é negativa. Bom, mais um exemplo aqui, mais um exercício. A turma está animada jogando no tabuleiro. A tabela mostra os pontos ganhos e os pontos perdidos de 5 participantes. Então, a gente tem aqui uma tabelinha com pontos ganhos e perdidos dos 5 participantes do jogo. Temos Vera, Márcia, Cláudia, Pedro e Jorge. Vera ganha 10 pontos e perde 16. Márcia ganha 19 pontos e perde 7. Cláudia ganha nenhum ponto e perde 6. Pedro ganha 3 pontos e perde 5. Jorge ganha 15 pontos e perde 18. Olhando para essa tabela aqui, a gente quer responder algumas perguntas. Qual jogador fez mais pontos no total? E quantos? Bom, para a gente descobrir isso, a gente tem que fazer a soma entre todos esses jogadores aqui em relação aos seus pontos ganhos e perdidos. Bom, a Vera ganhou 10 e perdeu 16. Portanto, ela está com um saldo de menos 6. A Márcia ganhou 19 e perdeu 7. Portanto, ela está com saldo. Portanto, ela está com saldo aqui. Essa conta é fácil de resolver, já que o positivo ele é maior que o negativo. Então, 19 menos 7, Márcia tem 12 pontos. Cláudia não ganhou ponto e só perdeu 6. Então, o saldo dela é menos 6. Pedro ganhou 3 pontos somente e ganhou 15. Perdeu 15. Então, Pedro está com um saldo negativo de 12 pontos. E Jorge ganhou 15 pontos e perdeu 18. Ele está com saldo negativo de 13. Bem, desses aqui, o único que... o jogador que tem mais pontos é a Vera. Né? Ela, no caso aqui... A Vera não, desculpa, a Márcia. A Márcia, ela tem o maior saldo aqui, né? Porque ela tem positivo 19 e negativo 7. Portanto, ela tem positivo 12 pontos. Tá bom? É a única que tem saldo positivo, inclusive. Qual jogador fez menos pontos no total e quantos? Bom, realizadas as operações que a gente acabou de fazer, a gente pôde observar que Pedro tem menos pontos. Por que o Pedro tem menos pontos? Porque ele ganhou 3 pontos e perdeu 15. Então, o saldo dele é de menos 12. Tá? E aqui, vou deixar para vocês fazerem na casa de vocês, essa letra C. Representar na reta numérica o saldo de pontos de cada um dos jogadores. Ou seja, você vai pegar, vai fazer uma reta numérica para cada jogador, vai marcar os tracinhos ali, né, de 0 a mais infinito, de 0 a menos infinito, né? Do lado para o lado direito e para o lado esquerdo. Vai fazer uma reta só, no caso, e vai marcar a quantidade de pontos perdidos e ganhos de cada jogador. Tá? Fica esse exercício para vocês fazerem aí. Numa cidade brasileira, um termômetro registrou menos 6 graus num dia e 2 graus no outro. Qual foi a variação de temperatura de um dia para o outro? Bom, a gente tem a reta desenhada aqui. E a gente vê aqui o menos 6. Vou marcar o menos 6 aqui, vou pintar de vermelho. E 2 graus. Pintar de vermelho também. Beleza. Temos aqui menos 6 e 2. Qual foi a variação de temperatura de um dia para o outro? Bom, a gente tem que fazer o quê? É só fazer menos 6 mais 2? Não. Porque se a gente fazer menos 6 mais 2, a gente vai achar a soma desses dois valores. A gente vai achar a variação. A gente precisa achar a variação. Para fazer a variação, a gente tem que sempre analisar os módulos. Foi por isso que eu mostrei módulos antes. Então a gente tem que somar os módulos. Como assim? Qual é o módulo de menos 6? O módulo de menos 6, vou botar aqui. O módulo de menos 6 mais o módulo de 2.
Quanto é o módulo de menos 6? É 6, correto? E qual é o módulo de 2? É 2. Portanto, a resposta é 8, ou seja, a variação de temperatura é 8 graus Celsius e não menos 4, conforme automaticamente a gente faria, né? Só diminuir um pelo outro. Não, a gente tem que realmente utilizar o conceito de módulos que a gente viu anteriormente. E para finalizar, algumas propriedades, as principais, né, propriedades dos números inteiros. Bom, para todos os elementos A, B e C do conjunto dos números inteiros, vale as propriedades comutativa, ou seja, se a gente pegar dois números inteiros e somar um com o outro, é a mesma coisa de dar soma entre o outro e um, ou seja, A mais B é igual a B mais A. Não importa a ordem que a gente some, tá bom? Não importa. O resultado é o mesmo quando a gente está considerando números inteiros. Propriedade associativa, então se a gente pega dois números inteiros, soma eles primeiro, depois soma com um terceiro número inteiro, é a mesma coisa que a gente pegar o segundo e o terceiro número inteiro que a gente somou antes, do outro lado da igualdade, somar e depois somar com o primeiro. Não importa, tá? Se a gente soma dois números, depois soma um terceiro, e se pega o segundo e o terceiro número, soma eles primeiro para depois somar com o primeiro. O resultado é o mesmo se a gente considerar os três números como números inteiros. Bom, para todo número inteiro existe um elemento neutro. O que é um elemento neutro? É aquele elemento que, se a gente realiza uma operação de soma, tá? O resultado é ele, soma com zero, o resultado é ele mesmo. Desculpa. É aquele número que quando a gente tem uma operação de soma, a gente tem o primeiro número como resposta. Então a gente tem aqui o A mais zero, que é igual a zero mais A. O que a gente fez aqui? A gente aplicou a propriedade comutativa, lembra? Lá em cima. A gente só trocou a ordem, que é a mesma coisa. Isso é igual a A, ou seja, o zero é o elemento neutro do conjunto dos números inteiros. Se a gente pegar qualquer elemento do conjunto dos números inteiros e somar com o elemento neutro, que é o zero, a gente vai ter o resultado inicial, ou seja, a gente vai ter o primeiro número como resposta. E também a outra propriedade é a existência de elemento oposto, tá bom? O que é o elemento oposto? Aquilo que a gente já viu antes. É aquele elemento que, se a gente pegar ele e a distância entre ele e o zero for igual à distância entre o outro elemento neutro e o zero forem iguais. Quando essas distâncias são iguais, esses dois números são opostos ou simétricos. Então, isso a gente comprova fazendo o quê? Se a gente não tiver uma reta numérica para olhar, a gente somar um número com o negativo dele. Quando a gente soma um número com o negativo dele, tem que obrigatoriamente dar zero para ser um elemento neutro, tá bom? Bem, com isso a gente finaliza a nossa dica de hoje de números inteiros. Espero ter ajudado. Se inscreve aí no canal, tá bom? Não se esqueça de apertar o sininho para receber notificação. Vai ter muita dica legal aqui no canal. Vai ter muita dica bacana. Com certeza, cada dica aqui vai ajudar você no seu vestibular, na sua prova da escola, no seu concurso também, por que não, tá? E dá aquele like para estar ajudando o nosso canal e estar nos incentivando a trazer mais vídeos para vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.